Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos falar sobre 5 novos atletas confirmados para o elenco do Grêmio na próxima temporada, 2026. Vamos falar sobre a busca pelo camisa 10 e a possibilidade de esse jogador ser o TT, formado na base do Grêmio, que não jogou profissionalmente pelo clube e está lá no futebol grego depois de passar por outros clubes da Europa. E vamos abordar aqui também pontos principais da entrevista coletiva de apresentação do técnico Luiz Castro, que ocorreu no início dessa segunda-feira. Tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, like, se inscreva já na arrancada, também ativa as notificações e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. A Hora do Pastel é a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo, e é um sucesso absoluto porque tem qualidade. Hora do Pastel é pastel crocante, recheio generoso e sabor que conquista. Com o cupom Grenal10, tu ganha 10% de desconto. Hora do Pastel. Olha só, vamos lá. O técnico Luiz Castro foi apresentado e eu anotei alguns pontos principais. Falou sobre o Campeonato Brasileiro ser equilibrado, que necessita muita atenção, entende que não mudou muito dos 2 últimos anos para cá, que foi quando ele trabalhou no Botafogo, em 2023, né? Ele, num primeiro momento, fez uma campanha que terminou em 13º, mas é isso que a gente fala sobre processos e construção de trabalho. Ele chega ao Botafogo, faz um campeonato brasileiro razoável, 13ª posição, Botafogo ainda dentro de uma reestruturação. No ano seguinte, comete alguns erros a diretoria, ele é eliminado na fase de grupos ainda, na fase classificatória do Campeonato Carioca, mas isso tudo dá a base para ele no ano seguinte liderar o Campeonato Brasileiro. Então, gente, precisamos, de novo, tenho falado muito sobre isso, mas reitero, precisamos ter paciência com o Luiz Castro. É uma mudança drástica. Ele e o Mano são treinadores diferentes. O Luiz Castro é um treinador mais propositivo, mais ofensivo, que gosta de um jogo direto. Ele mesmo falou sobre a agressividade do seu estilo. O Mano já é um técnico que defende mais, tem linhas mais baixas, quando tem a bola cadencia mais. Então, tanto para marcar quanto com a bola, eles são treinadores diferentes. Isso não entra na cabeça dos jogadores da noite para o dia. Isso demora. E em meio a essa demora, o Grêmio vai perder, daqui a pouco o Grêmio vai perder um jogo mais importante, daqui a pouco o Grêmio vai jogar mal, daqui a pouco o Grêmio vai ter uma sequência ruim, e nós precisamos entender isso. Mas o Campeonato Brasileiro, dentro desse calendário diferente, começa mais cedo. Terá em concomitância com o Campeonato Gaúcho. Como que a gente vai trabalhar isso? É necessário ter cabeça no lugar, porque o trabalho só vai acontecer com êxito a longo prazo. Claro que tudo tem limite, né, gente? Mas a gente precisa trabalhar com esse entendimento. Ele acha que o grupo do Grêmio é competitivo, que com as peças atuais já dá para competir, mas falou que, obviamente, quer reforços, embora já tenha essa boa base, né? E não... Foi muito legal que ele falou assim, ó, ele vai indicar os reforços, mas ele não vai trabalhar com uma situação, olha, ou dá o que eu tô pedindo, ou então não tem como trabalhar. Não, ele demonstrou que vai entender o cenário do Grêmio, a situação, né, a realidade do clube, das dificuldades financeiras, principalmente. Disse que as falhas vão acontecer, mas que desleixo nunca vai faltar, né? Falou muito também sobre o novo meia, que a gente vai abordar aqui. Deu muita moral para o Felipão, gostei disso, né? Falou também que é possível sim ser campeão sem o mesmo investimento de Flamengo e Palmeiras. Ali também, quando cito o Felipão, né? O Felipão já ganhou com times que não tinham tanto poder de investimento. Tem alguns pontos importantes da coletiva do Luiz Castro. E sobre o camisa 10, né? Aliás, excelente pergunta da Nicole Ovic, minha amiga, a quem eu mando um grande abraço. Depois o Leonardo Boff, aqui da Bandeirantes, foi lá e puxou de novo esse tema. Muito boa pergunta também do Boff, né? Às vezes as coletivas, eu lamento muito, elas não têm continuidade. A Nicole Ovic fez uma excelente pergunta e a pergunta seguinte não foi dando continuidade àquilo ali, foi uma outra coisa. Não, continua pressionando, vamos tentar tirar o que o torcedor quer saber sobre reforços, camisa 10. O Caliel também perguntou muito bem sobre contratações. Eu acho que a gente precisa prestar atenção na pergunta anterior para dar continuidade, não ficar com uma pergunta decorada, sabe? Eu acho que a gente precisa melhorar em relação a isso, né? Uma crítica à nossa classe
de repórteres, né? E são muitos repórteres bons, né? Mas os bons também erram, então faz parte do jogo, né? Quem sou eu também para criticar, mas eu estou pensando aqui em relação a conteúdo, né? Para que a gente tenha mais conteúdo nas coletivas, mais informações, enfim. E sobre essa questão do camisa 10, né? O Felipão deu uma pista, ele falou o 14 que joga de 10, alguma coisa nesse sentido. E eu quero mandar um abraço aqui para o Simon Bianchini, que aliás também fez uma boa pergunta na entrevista coletiva. O Simon Bianchini conseguiu descobrir que o Grêmio procurou há algumas semanas o TT, que começou no Grêmio, né, como a gente falou antes, e que está lá no Panathinaikos da Grécia, jogou no Shakhtar, jogou no Lyon da França, jogou no Leicester da Inglaterra, né, o TT que já foi convocado também para a seleção brasileira. Ele tem o desejo de voltar para o Grêmio, mas ele está muito bem no Panathinaikos. Ele é o dono do time grego, ele joga muito por lá e os caras não liberam ele de jeito nenhum. Por isso é tratado como um sonho. Então o TT, gente, interessa? Interessa, mas hoje é tratado como um negócio muito difícil, tá? Existe possibilidade? Existe, mas é tratado como algo improvável, pelo menos no momento, tá? Comprar do Panathinaikos praticamente impossível. O Grêmio daqui a pouco teria que tentar o empréstimo do jogador. Isso sim seria muito mais viável. Vamos ver como essa situação vai andar, mas eu diria que é possível que ela seja descartada nos próximos dias. É possível, mas daqui a pouco temos alguma novidade surpreendente de um avanço nessas tratativas. O Grêmio vai buscar reforços não só para essa posição, também para o ataque, né? Um atacante de lado que faça gols, que seja decisivo, além, é claro, de ter o poder de drible. O Luiz Castro, lembrando, pediu um zagueiro que tenha velocidade, um lateral também que tenha velocidade, e o Grêmio também analisa a possibilidade de contratar um volante e também um goleiro, mesmo que o Everton já esteja completamente descartado. Mas o Grêmio confirmou 5 novos jogadores. E num outro conteúdo que eu vou fazer aqui mais detalhado, a gente vai falar sobre essa montagem completa do elenco, essa nova fotografia do elenco do Grêmio para a próxima temporada, né, 2026. Mas 5 jogadores estão confirmados, são 5 jogadores da base que agora passam a integrar, né, totalmente o elenco profissional do Grêmio, ou seja, eles sequer ficarão à disposição do Sub-20 para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que vai ocorrer agora em janeiro do ano que vem. Estamos falando de Gabriel Meck, que já circulava muito no profissional do Grêmio, né? E existe uma possibilidade de chegar uma proposta, lembrando, do Liverpool, e se chegar na casa realmente ali perto dos 100 milhões de reais, o Grêmio deve vender. O Thiaguinho, volante, né? Segundo volante de extrema qualidade, também passa ao profissional. O atacante Roger, ponta, importantíssimo. Para mim, ele tinha que subir mesmo para ser o substituto do Alisson, né? Que foi vendido para o Aston Villa. O zagueiro Luiz Eduardo, que tem muita qualidade, muita personalidade, e também o goleiro Menegon, também será profissional a partir do ano que vem. Então, Gabriel Meck, Thiaguinho, Roger, Luiz Eduardo e Menegon, são os 5 novos jogadores do elenco profissional do Grêmio, mudanças confirmadas já pelo clube visando a próxima temporada, e isso é importantíssimo dentro desse processo de utilização da base, que a gente sempre fala, para reestruturar o clube, ok? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, opina muito aqui nos comentários, um grande abraço e até o próximo conteúdo.